Eu sei que eu tô atrasado de novo, mas é que eu sou péssimo com o meu calendário, então vamos a tudo que eu vi no mês de fevereiro de 2022. Eu comecei o mês assistindo Beco do Pesadelo, do Guilherme Del Toro, e foi fenomenal. Esse é um dos filmes mais ambiciosos que o Del Toro já fez, e ainda assim é um dos menos Del Toro que existe. Não tem nenhum tipo de criatura fantástica ou ser místico nesse filme, mas ainda assim é um bom filme noir. Na verdade eu diria que esse é o melhor filme noir recente que eu vi em um bom tempo. Cate Blanchett é fenomenal, eu amo essa mulher em qualquer coisa e esse filme prova pra mim que a academia tem que dar pra ela logo um Oscar. Mais uma vez. Depois de assistir, não se preocupe, nada vai dar certo. Uma comédia que tem o Gregório Duvier fazendo brown face. Tirando a parte problemática desse filme, não há nada de especial nessa comédia. É uma comédia bobinha com algumas piadas que às vezes funcionam, às vezes não, mas que com certeza não é um filme que vai ficar na minha memória. Eu completamente esqueci que eu vi esse filme até eu ver nas minhas notas. Veja, mas saiba que o Brasil tem comédias muito melhores. No mesmo dia eu assisti o Winchester 73 e esse é um dos melhores faroestes que eu já vi. Eu tenho um problema com faroestes que mostram índios americanos. Eu sei que o tratamento de índios na história dos Estados Unidos nunca é o que o cinema de faroeste mostra, e esse filme infelizmente trata ele de uma maneira bastante estereotipada. Porém, eu não consigo deixar de gostar bastante desse filme e achar que ele é um ótimo faroeste com alguns dilemas muito interessantes. Eu já vi faroestes muito piores que tratam nativos americanos de uma maneira muito mais ofensiva, e eu já vi faroestes que tratam eles de uma maneira muito mais justa. Esse filme é muito bom, eu gostei bastante, e entrou na minha lista dos melhores faroestes que eu já vi. Assista se quiser, mas saiba que é um produto da sua época. Depois eu assisti Aliens, do James Cameron, e puta merda que filme bom! Eu acho muito difícil uma sequência ser melhor que o original, mas esse filme melhora cada aspecto do filme original do Ridley Scott. É um absurdo de fantástico o quanto eu me diverti nesse filme. Os últimos 15 minutos foram uma montanha-russa de emoções e é algo que absolutamente me fez me apaixonar pela filmografia do James Cameron de novo. Eu sei que James Cameron é um mestre na arte cinematográfica e esse filme prova que ele é um dos melhores quando se trata de ação. Outro filme que eu vi foi A Costureira dos Sonhos, o meu primeiro filme indiano do ano. Esse filme é um retrato bem realista na diferença de classes na Índia. A forma naturalista que os personagens interagem com os outros é algo que eu pessoalmente gosto bastante. Esse filme não é um filme para você ver e esquecer da vida por umas 2 horas, e sim um filme que te faz pensar na diferença de classes e no direito dos privilegiados. Na minha opinião, é um dos melhores filmes realistas que eu vi esse ano, e é um filme que eu tô louco para revisitar. Talvez eu volte a ver ele antes do final do semestre e faça um vídeo inteiro só nele, porque é algo que eu gostei bastante. Depois eu assisti True Grit. Esse é outro incrível faroeste feito pelos mestres do gênero atualmente, os irmãos Coen. É muito estranho você pensar que esse é o primeiro faroeste próprio dos irmãos Coen, mas quando eles fizeram esse filme, eles já tinham mais de 20 anos de experiência trabalhando no cinema. O filme é de uma precisão inigualável e o diálogo é um dos mais realistas que eu já vi para a época. Esse filme está entre os melhores faroestes já feitos por um motivo, e mesmo não tendo vendo o original com John Wayne, eu acredito que essa é a versão superior dos dois. Veja esse filme e você provavelmente vai amar se você gosta de um faroeste ou se você gosta de ver uma ótima atriz atuando o coração pra fora. Depois eu assisti The House na Netflix e foi muito bom, mas tem alguns problemas. The House conta 3 histórias interligadas uma com as outras que todas se passam na mesma casa. Como dá pra ver pelo trailer, é um filme feito inteiramente em stop motion, o que é algo que aprecio bastante. Não existem mais tantas animações em stop motion para adultos. A atmosfera de cada uma das histórias é muito boa, porém cada uma delas é um pouco grande demais. Em termos de precisão, a precisão do stop motion é absolutamente fantástica, mas técnica não significa qualidade. O filme tem alguns problemas de desenvolvimento de história e realmente não tem nenhuma cena memorável que me marcou. Apesar de eu achar que cada uma das histórias por si só é muito boa, mas todos em conjuntos meio que me deixa com um gosto um pouco amargo na boca. Eu gostei desse filme, em termos técnicos é uma obra-prima, mesmo que seja cheio de algumas falhas e um pouco lento no começo e no final. Veja esse filme, você não vai se arrepender se você gosta de uma boa animação e de uma boa história de terror. Então eu assisti Turma da Mônica Laços e foi muito bom, foi muito divertido, eu me diverti bastante porque esse filme é muito legal. A turminha toda lá, Magali, o Cascão, Cebolinha, teve o Humberto, teve os novos personagens, teve os velhos personagens. Eu gostei bastante desse filme, foi muito divertido. Outro filme que eu vi foi o filme de terror A Casa do Lado do Cemitério, e eu honestamente não consigo falar nada de bom desse filme. Foi um filme de terror dos anos 80, feito por um italiano, que se passa nos Estados Unidos em uma casa assombrada. É isso. Esse é o filme. Não tem nada de especial nesse filme, porém não tem nada de errado nesse filme. É um filme bastante competente, mas não é algo memorável. Depois eu vi Sombra e Neblina, do Woody Allen. Em termos de execução, esse provavelmente é um dos filmes mais impressionantes na carreira do Woody Allen.
A cinematografia é fantástica e os sets são muito bem feitos. Porém, em termos de história, não é nada de muito diferente do que ele já fez. Outra vez, Woody Allen interpreta a si mesmo. A história, apesar de ser contada de uma maneira única, tudo se passa em uma única noite, meio que reutiliza tramas que Woody Allen já fez antes em sua carreira. Eu achei um filme interessante, mas não é nem de longe um dos melhores do diretor. Depois eu assisti A Espinha do Diabo, do Guilherme Del Toro, e puta que me pariu, eu acho que esse é o melhor filme que eu vi esse mês. Guilherme Del Toro considera esse filme o irmão mais velho do Labirinto do Fauno, e apesar de O Labirinto do Fauno ser a filha prodígio, esse filme também é uma ótima obra de arte. A história flui de uma maneira tão eficiente, a cinematografia é tão bonita, o monstro do filme é contado de uma maneira tão assustadora e bela. A forma como a história da Espanha está no enredo do filme é executada de uma maneira tão eficiente que me dá raiva. Esse filme é tão bom que me dá raiva. Eu tenho vontade de furar os olhos do Guilherme Del Toro, fazer um filme tão bom assim. Assistir esse filme e depois assistir O Labirinto do Fauno é uma ótima combinação e eu acho que você não vai se arrepender vendo esse filme. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, provavelmente é um dos meus 5 favoritos do diretor. E veja esse filme. Só veja. É muito bom. Depois eu assisti Delicioso, um filme sobre o primeiro restaurante da França. É muito triste falar que um filme sobre a culinária francesa não é muito interessante. Existe um filme americano muito bom chamado Chef, que é sobre algum assunto parecido, e Chef é 5 vezes melhor do que esse filme. Esse filme merece parabéns pela fotografia e a direção de arte, mas não tem nada de muito especial nesse filme que me faça querer reassistir de novo. Até mesmo as cenas de comida foram meio que filmadas de uma maneira não tão apetitosa. E para um filme que é sobre comida, você não filmar comida de maneira apetitosa é algo que me deixa um pouco bolado. Foi um filme aceitável, mas eu duvido que eu vou ver de novo. Depois eu assisti A Mulher que Correu. Para um filme com pouco mais de 1 hora e 10 minutos, esse filme pareceu uma eternidade. Eu amo realismo no cinema, mas eu odeio quando o realismo é usado para mostrar a vida cotidiana de uma pessoa em que nada de interessante acontece. As conversas que a personagem principal leva no filme são bem boas, porém não é algo que mereça 1 hora e 10 minutos de filme. Não é como se esse filme fosse a trilogia do Antes, que na minha opinião é o melhor exemplo de realismo já feito na história do cinema. Esse filme é um filme muito lento de pessoas conversando. Se você gosta desse tipo de filme, você provavelmente vai gostar desse filme, mas eu, como alguém que também gosta desse tipo de filme, achei ele muito lento e muito chato. Eu não veria de novo, apesar de eu estar interessado em conhecer mais trabalhos do diretor. Depois eu assisti Os Feiticeiros, um filme de terror com Boris Karloff. A melhor coisa que esse filme tem pra si é a forma como retrata os anos 60. Não de uma maneira nostálgica, como muitos filmes fazem atualmente, mas como uma maneira de atualidade. Afinal, esse filme foi feito na época que os anos 60 eram a atualidade do momento. Mas, tirando esse retrato da década de 60, não há nada de muito interessante nesse filme. Esse filme pra mim ficou parecendo mais um filme de ficção científica do que um filme de terror. Mas como eu gosto de filmes de ficção científica, não posso dizer que eu não gostei desse filme. Foi um filme aceitável, eu gostei da forma como os anos 60 foram retratados, mas eu duvido que eu vá ver de novo. Depois eu assisti A Morte Chama para Dançar, um slasher com Jamie Lee Curtis que eu amei. Eu comecei a ver bastante filmes de terror esse mês ultimamente, e esse foi o primeiro que realmente me fez me divertir. É um filme de terror slasher dos anos 80 com a Jamie Lee Curtis. É exatamente o tipo de filme que você espera que seja, apesar de demorar um pouco para a parte do slasher começar a acontecer. Mas eu vou falar uma coisa em prol desse filme. Eu não sabia quem era o assassino mascarado. Eu não tinha a menor ideia de quem era o assassino mascarado, mesmo estando muito óbvio agora que eu penso sobre isso um pouco. É um ótimo filme slasher para você se divertir e matar 2 horas, e o começo lento é justificável pela incrível cena que ocorre no final e pelos personagens memoráveis. Depois de assistir o documentário, viajo porque preciso, volto porque te amo. Existem alguns filmes que só são exibidos em festivais de cinema. Esse é um deles. Esse filme é mais arte do que cinema, algo que eu aprecio em curtas-metragens, mas com certeza não em um filme de 1 hora e 20 minutos. E é uma história bastante conturbada. Eu diria que isso é um vídeo-poema de 1 hora e meia que fala sobre o interior do Brasil. Se você acha que esse tipo de filme pode te interessar, por favor assista. Por outro lado, eu achei esse filme bastante maçante e... se fosse um curta-metragem eu adoraria, mas como é um filme de 1 hora e meia, por favor, não. Eu não aguento ver um filme de 1 hora e meia sobre um vídeo-poema de uma viagem. Esse filme tem seus méritos, mas não é pra mim. Depois assisti Um Peixe Chamado Wanda. Muitos dizem que essa é uma das melhores comédias já feitas, e apesar de ter umas cenas muito engraçadas, eu não posso dizer que eu realmente amei esse filme ou que eu tava gargalhando até não conseguir rir. Teve muitas cenas engraçadas, especialmente aquelas com os cachorros, mas eu esperava mais de um dos membros originais do Monty Python. Veja se quiser, talvez você goste mais do que eu, talvez você ache esse filme mais engraçado do que eu achei. E o último filme que eu vi no mês foi um filme chamado Cortinas, que é outro slasher que eu completamente esqueci que eu tinha visto.
A história desse filme é uma história bem típica de slashers. 6 atrizes se reúnem para tentar disputar um papel de um diretor em um filme, e cada uma delas é morta uma a uma por um maníaco mascarado com uma faca. Mas eu tenho que dizer que depois de ver a obra-prima que é A Morte Me Chama Pra Dançar, qualquer outro filme no gênero me pareceu um pouco fraco. Eu não achei nada especial nesse filme e eu duvido que eu veja de novo. Apesar de que eu com certeza vou ver de novo A Morte Chama Para Dançar, porque eu achei aquele filme muito bem feito. Então foi isso que eu vi esse mês. O que você assistiu? Deixe nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.